Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre divisão silábica. Vamos lá? Como vocês sabem, as palavras são formadas por sílabas e as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Agora que vocês entenderam que dividir uma sílaba é pronunciar, é separar as palavras por blocos, nós vamos a alguns exemplos. Primeiro, casa. Reparem que nós separamos aqui, ó, casa. Então, esta palavra tem duas sílabas. Temos também que ter atenção na questão de que os blocos, ou seja, as sílabas, elas precisam ter pelo menos uma vogal. Por exemplo, na palavra casa, no primeiro bloco, na primeira sílaba, nós temos a vogal A. E também no segundo bloco, nós temos a vogal A. Já a palavra bíceps, por exemplo, bíceps. Muitas pessoas acham que essa palavra nós deveríamos separar essas letrinhas aqui. Mas reparem uma coisa, se fizéssemos isso e separássemos uma terceira sílaba, ficaria o P e o S isolados, eles ficariam isolados, ou seja, duas consoantes sem uma vogal. Isso estaria errado. Nós precisamos ter pelo menos uma vogal. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes são B, C, D, o restante das letras do alfabeto. Nós temos aqui também um outro exemplo. A palavra amor. Reparem que o A, que é uma vogal, ficou sozinho na sílaba. E isso está correto. Uma vogal pode ficar sozinha numa sílaba sim, mas uma consoante não. Então, nós temos três exemplos: casa, bíceps e amor. Mecânico. Passar. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que separá-las em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço indicando que a palavra continua na linha de baixo. Agora, nós passamos para uma outra explicação. Vocês podem consultar um quadrinho de explicação na página 60 da apostila toda vez que tiverem dúvidas. Vamos lá. As palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Nós temos, então, 4 classificações. Primeiro, as monossílabas, que são as palavras que possuem apenas uma sílaba. Temos aí o exemplo da palavra mãe. Dissílabas, que são as palavras que possuem duas sílabas. E temos aí o exemplo de café, tem duas sílabas. Temos também as palavras trissílabas, que possuem 3 sílabas. Caderno, 3 sílabas. E as polissílabas, que possuem 4 sílabas ou mais de 4. Aí nós temos um exemplo, que é bicicleta. Então, gravem essa informação. Essas informações: monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Lembrando que essa é a classificação pelo número, pela quantidade de sílabas. Vamos então aos exercícios. Na página 59, iniciamos agora as atividades. Você sabe o que são jogos de mão? Leia as regras de Adoleta, um dos jogos de mão mais conhecidos pelas crianças. Acredito que vocês já até brincaram de Adoleta e é bem legal mesmo. Vamos ler juntos. Jeito de brincar. Em roda, um grupo de crianças intercala as mãos. Um participante coloca a mão direita sobre a esquerda do colega do lado. Cada jogador bate na mão do outro, que passa a palma para o outro amigo, enquanto cantam a música abaixo. Cada sílaba vale uma palma até atingir a letra U. Aquele que conseguir bater na mão do colega ao falar U, desclassifica o outro. Caso contrário, ele mesmo deve sair do jogo. Vence quem ficar por último na brincadeira. Aí nós temos a letra da música ao lado. Na verdade, essa letrinha é um pouco diferente da que eu conheço. De repente, vocês conheçam também uma letra diferente. Se quiserem, brinquem em casa com alguém que esteja pertinho de vocês. Vamos lá. Quantas sílabas tem a palavra adoleta? Adoleta. Podem contar no dedo, falem em voz alta para vocês perceberem a quantidade de sílabas.
Então, a gente percebeu que a palavra adoleta tem 4 sílabas. Se fôssemos para classificá-la, nós classificaríamos essa palavra como uma polissílaba. Isso aí. Acredito que você tenha acertado. Muito bem. Então, vocês vão colocar aí a quantidade de sílabas da palavra adoleta. Agora, nós temos a atividade número 2. Aqui só tem uma parte dela. Ó. Separe em sílabas o nome das brincadeiras. Aí nós temos os quadrinhos correspondentes. Então, dificilmente vocês vão errar, porque vocês vão perceber que a palavra vai encaixar direitinho em cada quadrinho, em cada quantidade de quadrinho. Amarelinha, por exemplo. Amarelinha. Então, na número 2, façam as separações corretas de cada palavra. Para fazer a atividade número 3 da apostila, página 60, vocês devem retornar à atividade número 2 e circular todas as palavras escritas com RR e SS. E aí sim, vocês devem retornar aqui e marcar a alternativa correta. As letras RR e SS ficam na mesma sílaba ou ficam em sílabas diferentes quando a palavra é separada? Aposto que vocês já sabem, né? Toda vez que vocês separarem uma palavra que tenha RR ou SS, essas letrinhas aqui também devem ser separadas. Elas não podem ficar juntas. Por exemplo, na palavra pássaro, o SS deve se separar. Eles devem se separar. Cada S vai ficar numa sílaba diferente, ok? Então, essa aqui é a alternativa correta. Aqui nós temos o quadrinho de explicação. É interessante que vocês leiam novamente, né? Para que vocês aprendam ainda mais. Aqui na número 4, tá bem fácil. Cada aluno vai separar o seu próprio nome em sílabas. E, por último, vocês vão classificar o nome de vocês, ok? Se o nome de vocês tem uma sílaba, marcarão monossílaba. Se tem 2 sílabas, dissílaba. Se tem 3 sílabas, trissílabas. Se tem 4 sílabas ou mais, polissílabas. Até aqui, nós terminamos as nossas atividades do dia de hoje. Agora é hora de dar aquela pausa para fazer as tarefas das páginas 59 e 60 da apostila. Tchau, crianças! Muitos beijinhos para vocês e até a próxima aula!